Olá, vamos agora apresentar as ferramentas que a gente vai utilizar, inclusive bastante durante o curso, que são as ferramentas de hardware e software para o desenvolvimento dos nossos projetos e discutir as suas características. Então, já de cara, vamos utilizar o ESP32, a gente já conhece, mas queria falar do fabricante primeiro, que é esse. Express IF é o fabricante, bom, internacional, tem escritório na China, República Tcheca, Índia, Singapura, inclusive no Brasil. E eles se especializaram nessa área de internet das coisas. Inclusive, ele até dá um outro termo aqui que eles chamam de AIoT, né? IoT seria internet das coisas. AIoT seria a inteligência artificial das coisas. A gente sabe que esses carinhas têm bastante processamento, né? Então a gente consegue colocar algoritmos puxando também para a inteligência. Então, não apenas a gente muito famoso, né, o Arduino, e com esse cara aqui, o processamento é muito superior, dando muito mais capacidade, né, de desenvolver projetos. Então, falando especificamente do ESP32, do Express IF, da fabricante, esse cara, quem é ele? Ele é um microcontrolador. No próximo slide eu vou diferenciar o que é um microcontrolador e um microprocessador, só para a gente ficar claro, não ter dúvidas. Ele tem Wi-Fi e Bluetooth integrado. Isso é que dá todo o charme, né? Que dá todo. Ele se tornou queridinho aí para quem estuda internet das coisas, justamente porque ele já vem embutido Wi-Fi e Bluetooth. A gente não precisa estar colocando módulos extras. E ele é muito barato, baixo custo. Inclusive mais barato que o Arduino. Qualquer marketplace, Mercado Livre, Shopee, você procura ele por nessa faixa de R$ 50, né? 40, 60, assim, varia. Dependendo de onde você mora também, frete e tudo mais. Então, o ESP32, na verdade, é esse carinha aqui, né? Esse chip, né? Que é quadrado. Ele é muito poderoso, ele é um microcontrolador. Então, qual é a diferença de um microcontrolador e um microprocessador, né? Só para deixar claro essa questão de terminologia, um, um microcontrolador ele já envolve muita coisa, enquanto que o microprocessador é a unidade de processamento, né? Então, se a gente quiser utilizar um microprocessador nos projetos, a gente vai ter que, bom, integrar com unidades de temporizador, com os periféricos, né, com unidades de entrada e saída, com unidades que a gente vai ter que estabelecer comunicação, ou seja, interface serial. Temos que estabelecer comunicação com algum tipo de memória, seria aqui read-only memory, ou seja, memórias apenas de leitura, e Random Access Memory, que são as memórias que a gente de acesso aleatório, né? Que a gente também pode. E também tem as memórias voláteis de leitura e escrita. A gente, quando vai utilizar microprocessador, tem que se preocupar com tudo, né? Não apenas com a memória, mas também entrada e saída. Enquanto que o microcontrolador, em apenas um chip, que é esse quadradinho aí, né? Que a gente tem do S32, ele já tem muita coisa. É quase um computador, basicamente. Ele tem funções já de entrada e saída, já tem funções de memória, inclusive já tem memória embarcada nele. Ele já consegue se comunicar com outros dispositivos, já tem uma interface serial, já tem temporizador incluso nele, então ele já tem um clock ali dentro. Memória flash, né, que é, já embutido nele. Então a gente, diferente de um microprocessador, que a gente teria que se preocupar com tudo isso. Num microcontrolador, já é basicamente um computador de chip único. As suas unidades já suportam todas as suas funções, né? Memória, interface, entrada e saída. Então, a gente, utilizando o microcontrolador, já sai na frente, né? Tem que se preocupar com algumas outras questões. Então, algumas características aqui do S32 especificamente. Ele é um projeto robusto. Só de temperatura ele consegue ir de menos 40 graus até mais de 100 graus Celsius. Ele consegue trabalhar. Ele é certificado para isso, né? Então tem um alto nível de integração também. Ele já vem, por exemplo, com
capacidade de colocar antenas de RF, né? Já tem interruptores de antenas, já tem amplificador de potência, amplificador de recepção de baixo ruído, tem filtro já que é relacionado à energia, já tem um módulo de gerenciamento de energia já incluso nele, o que faz com que ele consuma muito pouca energia. Tem modos de energia que é de baixíssimo consumo. Isso permite já aplicações de IoT, né, de internet das coisas, que a gente quer economizar energia. Às vezes não temos uma fonte de energia disponível, temos apenas uma bateria e precisamos gerenciar esse nível. Então, o S32 é caracterizado por isso, né? Consome pouca energia. Então, ele é muito destinado a dispositivos portáteis e móveis, né? Que a gente vai embarcar em alguma coisa, ou dispositivos de internet das coisas, que a gente tem conectividade, porém consome pouca energia. A gente pode espalhar aí pelo mundo. Bom, tem Wi-Fi Bluetooth, né? Um chip híbrido, já vem com uma conectividade muito forte. É um sistema dual core, ou seja, ele tem dois processadores em que ele assume alguns sistemas mais críticos, processos mais críticos, ele coloca num processador separado de processos menos críticos. Então, se tiver algum problema em algum processo, processos mais críticos ele não vai ser interrompido, né? Pode ser personalizado, né? Essa família do ESP32 tem vários kits, né? Vários placas que ele está embarcado dependendo de sua aplicação. Então, se você for no site do fabricante, tem a aplicação de áudio, tem dependendo do seu projeto, você pode configurar uma placa para otimizar. O que a gente vai utilizar nos nossos projetos vai ser esse cara aqui, que é já tem bastante coisa, eu vou falar mais para frente, que é o kit de desenvolvimento. Mas o S32 oferece essa capacidade da gente personalizar, né, o firmware. E ele está pronto para aplicação. Por quê? Ele já é certificado, né, para aplicações comerciais, design robusto, aplicações industriais, inclusive, pela fabricante. Então, ele é compatível com padrões internacionais, padrões FCC, SRRC. Então, assim, são padrões que já foram testados na indústria. Ele é considerado um chip robusto pronto para ser aplicado, resolver os problemas. Então, vamos lá. Esse aqui é onde entra que a gente vai utilizar no curso, que é o kit de desenvolvimento. Eu falei que o ESP32 está aqui, né, essa caixinha aqui. Mas o kit de desenvolvimento, ele integra o ESP32 já numa placa. Isso nos dá muita liberdade para utilizar esse chip, já utilizando muita coisa que a placa vem, nos facilitando. Ou seja, esse ESP32 é um kit de desenvolvimento, que é esse cara, justamente que eu estou na mão aqui, ele vem com o S32, é baseado no S32, então está aqui o S32 e está nessa placa do kit de desenvolvimento. Que tem muita coisa, por exemplo, tem botões que a gente pode utilizar, inclusive no nosso código tem botões de reset, né? Tem LEDs, já tem LEDs aqui, ó, para sinalizar aqui de energia, ou um LED que a gente pode configurar comportamento. Então isso é desenvolvimento. Já vem os pinos, ó. Aqui já vem pinos pronto para compatíveis com a protoboard, né? E a gente pode fincar numa protoboard e fazer alguns testes. Então assim, esse kit ele já dispõe para a gente, por exemplo, USB. Então a gente consegue alimentar o chip colocando um cabo USB padrão, tanto alimentar como trocar dados. Eu falei que ele já vem com protocolos de saída serial já embutido, então essa placa já permite que a gente conecte o cabo USB e converse com ele diretamente, assim como tem no Arduino, né? O kit do Arduino ali. Esse cara também. A gente pode alimentar ele também por
uns pinos aqui de alimentação, tem aqui o V-in e ground, a gente pode vir aqui e colocar os 5 volts, a gente alimentou a placa, né? Alimentando o LED. Então, assim, esse kit de desenvolvimento já facilita o nosso trabalho, né? Ele pega o ESP e já integra aqui com os pinos, deixa as entradas e saídas disponíveis aqui nos pinos para a gente utilizar. Então, vamos lá. Isso aqui permite a gente fazer conectividade, prototipagem rápida, né? Ele já tem uma antena aqui, ó, de radiofrequência, já está embutida na placa, integrada no ESP. Então a gente não precisa se preocupar com desempenho de radiofrequência de antena. O kit já vem configurado. Então a gente vai se preocupar mais com os projetos. E a gente não precisa se preocupar exatamente com o desempenho e configurações da antena. Isso nos permite prototipar rápido, né? Já falei, compatível com a protoboard, os pinos, e ele tem bastante recursos e é flexível. Então, bom, tem muita coisa, né? De PIO, que é as entradas e saídas de propósitos gerais, que nos dá flexibilidade. Então, esse chip é otimizado aqui para prototipar mesmo. A gente ter ideias, programar, embarcar nele e utilizar esse kit para colocar elas em prática, né? Essa família aqui, que é o que eu sugiro você comprar também, né? Que é o kit de desenvolvimento, é dessa família W-Room 32, que é justamente esse ESP32, esse kit de desenvolvimento aqui que eu estou na mão. Ele é especificamente desse, né? Tem muita coisa que a gente pode utilizar, eu só vou citar aqui algumas. Ele tem um coprocessador em que um processador de baixo consumo de energia. Então, quando a gente quer otimizar a energia, deixando as tarefas que requerem muito poder computacional para um processador, e as que consomem bem pouca energia, a gente pode isolar. Ele tem esse gerenciamento. Por exemplo, só quero monitorar alguns periféricos, alguns sensores para consumir pouca energia, né? Então ele assume num processador só. Isso é da capacidade dele também. Ele já vem com sensores capacitivos, sensor de toque capacitivo. Então já nos dá essa capacidade. Tem o Hall sensor, já vem embutido também nesse kit. É um sensor de efeito Hall, que o efeito Hall, que é um transdutor, que ele tem a sensibilidade da aplicação do campo magnético. Então, se a gente passar um ímã, ele consegue sentir ali, né, um campo magnético. E ele sente o campo magnético e responde com a tensão. Ele está nesse S32W-Room32. Também possui protocolos. Isso aqui são protocolos de comunicação com dispositivos, né? Não vou entrar aqui em detalhe, mas é só para citar que tem o SPI, UART, o I2S, I2C. São protocolos que a gente consegue se comunicar com outros dispositivos. Isso é muito útil quando a gente quer automatizar e integrar coisas. Vem com Bluetooth, Wi-Fi, ele permite a gente utilizar esse FreeRTOS. FreeRTOS é um sistema operacional de tempo real que a gente vai ver mais na frente, vai discutir mais sobre isso em detalhes, mas que permite a gente trabalhar em tempo real, ou seja, os comandos sem atrasos, né? A gente consegue exatamente estabelecer escalonamento, dizer qual processo é mais importante do que outro, criticidade, né? A prioridade para que o processador ele saiba diferenciar o que é um processo crítico e o que não é. Isso tudo vem desse sistema operacional que a gente utiliza aqui nele. Tem outras capacidades. OTA é over the air. Olha que interessante. Com essa capacidade que já vem, né, as bibliotecas a gente consegue utilizar. Você consegue atualizar o firmware, atualizar o software que a gente vai programar aqui dentro. Então, vamos ver, eu coloquei um software aqui. Lá na frente, eu melhorei o software, eu quero atualizar. Então,
O normal seria, né, eu conectar aqui um USB e passar do computador para ele, né? Ou através de alguns pinos aqui você consegue também passar, mas isso aí eu teria que ter um acesso fisicamente, né, ao USB. Esse OTA a gente atualiza pela nuvem, né, à distância, utilizando justamente a internet, a própria internet para atualizar. Então, por exemplo, você pensa numa aplicação com agronegócio, com agrícola, né? Eu coloco um sensor lá numa fazenda que tem comunicação com a internet. Tem diversos. Eu não vou ter que ir lá nas fazendas, um por um, ter que atualizar o software com o meu computador. Não, eu posso atualizar através da própria internet. Interessante. É uma capacidade gigantesca, justamente já pensando na internet das coisas, né? Tem GPIO, né? São entradas e saídas de propósitos gerais que a gente pode utilizar como a gente quer. Modulação, largura de banda, que é modulação por largura de pulso, que é esse PWM. A gente controla LEDs, motores através desse PWM. A gente vai discutir como é que a gente faz isso. Vou mostrar exemplos. Tem também conversores analógico digital, digital analógico. Já tem nele. Então se a gente quiser, por exemplo, colocar um sensor, um piezoelétrico, por exemplo, é um sensor que mede a pressão, né? Então, quando você dá uma pressão ali, ou seja, uma força sobre a área, o sensor responde com uma tensão analógica. E a gente quer converter para digital, o próprio S já tem um conversor, a gente conecta aqui e ele consegue ler essa. Ok, então a gente discutiu aqui um pouco sobre o ESP, né? É o nosso queridinho aí que a gente vai pegar ele e explorar suas capacidades, né? Desenvolver os projetos de internet das coisas em cima dele. E para desenvolver projetos, a gente vai programar. A gente vai desenvolver algoritmos, mas tem frameworks que facilitam a nossa vida. Ou seja, são bibliotecas, né? São algoritmos já prontos que a gente pode reutilizar, juntar peças para montar esse quebra-cabeça do que a gente realmente quer. Depois a gente vai discutir realmente como a gente faz o desenvolvimento de algoritmos, mas como ferramenta que a gente utiliza são os frameworks. Ou seja, é como se pense como bibliotecas, né? Como funções já prontas, pedaços de códigos que a gente pode utilizar. O ESP32 já tem alguns frameworks, dependendo de sua aplicação. Para a aplicação de IoT, o fabricante desenvolveu esse que chama de ESP IDF, ou seja, IDF é a sigla, né? IoT Development Framework, ou seja, é o framework para desenvolvimento de dispositivos de internet das coisas, ESP IDF. Esse é considerado o framework, ou seja, as bibliotecas, as funções oficiais. É o framework oficial do ESP. Existe outro framework que é muito conhecido, que é o do Arduino, que você pode utilizar o framework do Arduino no ESP32. Eu vou tocar o curso aqui com o framework do próprio fabricante, né, que é o oficial, esse que é o ESP IDF. Existem outros frameworks, mas para essa aplicação de IoT, o IDF é o mais recomendado, inclusive pelo próprio fabricante. Bom, o que seria esse framework IDF? Ele, como eu falei, diversas funções, né? Uma biblioteca, diversas funções que a gente pode utilizar nos nossos projetos. Ele é um código aberto, escrito em C, em C++, é uma linguagem de programação. Depois a gente vai, se você não está acostumado com linguagem de programação, eu separei um módulo só para discutir um pouco os fundamentos da linguagem C, que é o que é utilizado, né, no nosso framework. Então, essa é a linguagem de programação, C++ também é aplicado. Então, esse framework é desenvolvido nessa linguagem. Código aberto, ou seja, você tem toda a documentação, todos os códigos que fazem parte desse framework disponível gratuitamente no GitHub, né? Tem um site que se chama GitHub, que você consegue ter acesso a todos os códigos.
A maioria dos componentes está disponíveis lá para você apenas utilizar. Você não precisa nem desenvolver. No nosso nível, a gente pega e utiliza. Pronto para produção. Pronto para produção, significando que já foi testado por vários desenvolvimentos, já foi validado, já foi assim considerado estável, ou seja, as pessoas podem utilizar essa biblioteca, as funções para desenvolvimento dos seus projetos. Então, tem uma política de suporte da comunidade, considerando estável esses códigos, né? Então, às vezes tem atualizações, né? Algumas correções do código pela própria comunidade. Então, para ter uma versão estável, tem todo um processo de qualidade para garantir a qualidade do código. Então, esse framework ele passa por esse processo de qualidade, né? E o IDF tem vários componentes de softwares e recursos para nós utilizarmos. Essa é a grande vantagem, né? Então, a gente vai pegar aí esse IDF e vai, como eu falei, como se fosse um quebra-cabeça, vai juntar ali o que a gente precisa. Então, por exemplo, se eu quero um drive de algum periférico, algum softwarezinho já código que já se comunica aqui com, como eu falei, um drive PWM, o framework já tem lá. É só eu fazer algumas configurações que eu consigo gerar sinais PWM. São ondas quadradas, né? Vamos dizer. De certa forma. Então, já tem protocolos de rede de comunicação para a gente estabelecer comunicação Wi-Fi, né? Então, a gente só precisa utilizar esses componentes. Os componentes já estão criados, a gente vai utilizar. São vários componentes para auxiliar a gente ao uso dos nossos e desenvolvimento dos nossos aplicativos. Então, tem muita documentação já disponível, gratuita, né? Que a gente pode ir lá. Então, por exemplo, eu quero controlar um motor. A gente, na documentação desse framework, vai ter exemplos, inclusive, que a gente pode utilizar. Então, a gente pega o exemplo e faz as nossas alterações, né? Se a gente já quiser se adiantar no projeto. Não precisa desenvolver do zero. O framework já tem várias funções e além de exemplos. Então, conexão na internet. Um outro protocolo, MQTT, por exemplo, que a gente vai discutir mais adiante, já tem exemplos lá que a gente pode utilizar. São vantagens de utilizar um framework. A gente precisa desenvolver do zero. A gente utiliza as funções já desenvolvidas e ainda olhando alguns exemplos para a gente tomar como base. Então tem mais de 100 exemplos na internet do IDF que são mantidos, né, por desenvolvedores que a gente pode reutilizar, vamos dizer. E esse framework ele é muito utilizado por qualquer IDE, né, que são ambientes de desenvolvimento. Então tem no framework DF drivers, então a gente de periféricos para a gente utilizar com sensores, por exemplo, o SPI, I2C que eu falei antes, né? Para falar com GPIO, dispositivos, por exemplo, conversores digital analógicos, já tem tudo lá no IDF, só a gente configurar, já está pronto para ser utilizado com Wi-Fi, Bluetooth, protocolos de rede. Se a gente quiser utilizar os protocolos de HTTP, WebSocket, MQTT, são protocolos de rede que no framework já tem, a gente pega essas funções já desenvolvidas e utiliza, né? Configura, né? Tem que configurar da forma certa, aí onde entra a documentação, e a gente vai discutir aqui um pouco. Também tem no próprio IDF, né, as funções para gerenciar energia, para armazenamentos, né, para a gente salvar arquivos, e ter acesso às memórias, já tem as funções prontas lá para a gente utilizar. Claro que tem muita configuração, né? Não é tão simples assim, já está tudo pronto, né? A gente pega as funções, estuda ali como utilizar, configurar e puxa para o nosso código para atingir o objetivo das nossas ideias, né? O IDF já tem algumas questões de segurança, provisionamento de rede, então ele é bem completo.
E ele tem suporte nas IDEs, como eu falei, né? Principalmente os mais comuns, né? Visual Studio, tem plugin para o Eclipse, mas hoje em dia eu acho que é muito utilizado o Visual Studio Code, que é esse que eu vou mostrar agora. Então, tem o framework, que são as bibliotecas. Então, beleza, a gente precisa agora de um programa para a gente digitar, né? Editar o nosso código, né? Realmente, nosso editor de texto. No caso, é editor de código. O mais comum utilizado aí, que eu vejo muita gente utilizando, que é gratuito, né? Coisa boa, é o Visual Studio Code. É esse símbolo aqui. É desenvolvido pela Microsoft, mas é gratuito. Você pode programar rapidamente, editar o seu código. Tem suporte para muitas linguagens de programação, apesar que a gente aqui vai programar em C, né, como eu falei, ou C++, que o nosso framework aceita. Mas o Visual Studio Code permite diversos códigos, né? Python, Java, JavaScript, Ruby, assim, tem várias linguagens que ele aceita. Então é uma ferramenta muito utilizada para quem programa. Então a gente pode fazer vários projetos, ele organiza o projeto de forma visual. Os erros aparecem ali mais claramente, que a gente pode ir auxiliando quem está desenvolvendo aquele código. Então a gente vai utilizar como editor de código esse Visual Studio Code. Somado a ele, tem um outro, no caso vai ser um plugin, né? Instalado nele, a gente vai adicionar esse carinha aqui. O Visual Studio Code ele permite você instalar como se estivesse instalando um software dentro dele. A gente vai utilizar esse Platform.io. Ele é um ambiente de desenvolvimento de sistemas embarcados. Tem vários sistemas embarcados. Ele tem já os frameworks, já se conecta e já sabe as bibliotecas a utilizar. Então, o kit de desenvolvimento do S32 está lá também, nesse ambiente de desenvolvimento. Então, ele permite a gente já utilizar, por exemplo, o framework que eu falei. Esse plugin já puxa lá as bibliotecas daquele framework. Ele tem suporte aí para os sistemas operacionais, né? O Windows, Linux, o Mac. Então, é ele que a gente vai utilizar. Ele organiza também o nosso código de uma forma bem legal para facilitar também esse plugin Platform.io. Então, resumindo, fechando aqui, o que é que a gente vai utilizar? Nosso kit de desenvolvimento com o S32, né? Que é esse cara. A foto dele está aqui. Então, compre aí já tem, né? Acho que já tem. Vamos utilizar, que é com esse módulo aqui do S32 WROOM 32. É o que vem embarcado aqui nele. O framework, que é o conjunto de bibliotecas, vai ser esse IDF. Isso aqui você não precisa baixar. O que você precisa baixar mesmo é o Visual Studio Code. É um editor de código. E instalar o plugin Platform.io. Instalando o plugin, no Platform.io ele já puxa aqui o framework. Então, a ideia é instalar o Visual Studio Code e o Platform.io. Para instalar, é muito simples. Você, até pesquisando aqui no Google, ó, eu vou abrir aqui. Se eu colocar aqui no próprio Google, Studio Code, Visual Studio Code, já é o primeiro aqui que aparece, né? Você entra aqui e vai fazer o download. Ó, já aparece aqui download. No meu caso é Linux, ele já aparece aqui para fazer download no Linux, mas tem o Windows Max. Faz download e segue o, o assistente, né, de instalação, é bem direto. Você vai instalar e a cara dele é essa aqui. Deixa eu abrir aqui. Essa é a cara do Studio Code. Visual Studio Code. Muita gente chama só de Code. Em que você vai adicionando
aqui vão ter os arquivos, o seu código vai estar aqui, mas esse aqui é o VStudio Code e a gente vai instalar o Platform.io, né, que é aquele plugin que eu falei. Então você vai vir aqui em extensões, você clica em extensões, você pode instalar diversas extensões. Então você vai instalar o Platform.io. O ícone dessa formiga, né? Eu já instalei, né? Então aqui só tem a opção de eu desinstalar. No seu caso, se você não instalou, vai ter que instalar. É só clicar, ele vai instalar. E vai abrir aqui a formiga, a opção aqui para você abrir os seus códigos. Então, depois a gente faz junto, vai abrir um projeto para o S32. Então, só seguindo aqui com você. Você instalou o Visual Studio, instalou o plugin. Você vira aqui no plugin, vamos criar aqui, só para a gente ter início, né? Clicando aqui no plugin, ele já abre aqui, ó, Platform.io Home. Eu posso aqui apertar em abrir, né? Open. Ele vai abrir a página do plugin, que é essa aqui, a página inicial do plugin. Então eu vou criar um novo projeto do zero. Já estou aqui na página inicial do plugin, vou criar novo projeto. New Project. Eu dou um nome ao projeto. Vou colocar aqui o primeiro projeto. Só para você entender como que a gente cria projetos e assim a gente vai fazer com vários projetos, né? Vou selecionar qual é a placa que a gente está utilizando. A gente está usando o kit de desenvolvimento do S32 da Express IF. Então, se eu digitar Express IF, kit módulo, aqui é módulo, né, de desenvolvimento S32 do fabricante Express IF. Ele vai perguntar qual é o framework que você vai utilizar, ou seja, qual conjunto de bibliotecas e funções a gente vai utilizar. Tem as duas, Arduino, o IDF, né, o ESP-IDF é o ESP-IDF que a gente vai utilizar. Tem que lembrar de marcar aqui, senão ele não vai entender as bibliotecas que a gente vai utilizar. Eu vou deixar marcado aqui o local padrão e vou clicar em Finish. Então ele vai criar um projeto, já uma estrutura meio pronta que a gente vai poder utilizar nos nossos projetos. Então, é importante você ter essas ferramentas, porque quando a gente for desenvolver os projetos, lá na frente, depois do módulo só de programação em C, a gente só vai ficar utilizando essa forma, né, de programar utilizando esse plugin. Então aqui terminou de carregar, ele já abre aqui uma estrutura. Ó. Já tem diversas páginas aqui. Ó. Primeiro projeto, ele até abre aqui. Eu estava com outro projeto aberto lá, eu fechei ele só para deixar ele aqui. Então, você pode ir navegando pelos arquivos. Até se tiver curiosidade, você pode ir lendo. Se você não sabe C ainda, você vai precisar assistir o módulo de C para então você entender exatamente o que significa, né, os códigos que a gente vai colocar aqui, que é o módulo de programação em C. Se você já sabe, você já vai conseguir pular e explorar muito mais aqui. Então, assim a gente criou o nosso projeto. Então, se a gente quiser realmente conectar no ESP, a gente vai ter que fazer um programinha. E aí sim. Então, eu vou encerrar essa aula por aqui só para demonstrar rapidamente as ferramentas que a gente vai utilizar e depois a gente faz conectar aqui um primeiro programa, utilizando o primeiro projeto, só para integrar e ver se está tudo ok, né?